Olá pessoal, vamos vender mais hoje? Mais uma vez aqui, passando para trazer algumas dicas sobre CRM e vendas. Nesse vídeo eu quero compartilhar como o princípio de lead scoring pode tornar o teu processo de marketing e vendas mais eficiente. E se você já gostou desse tema, deixa sua curtida aqui, compartilhe, isso vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais gente que, assim como você, está buscando potencializar seus negócios. Bom, mas afinal, o que é o lead scoring? O lead scoring nada mais é do que uma forma de estabelecer pontuação para o seu lead, para os seus potenciais clientes, com base em características, em atributos desse lead, com informações que ele deixa a respeito de si e com base na qualidade de interações que você tem com esse lead. De maneira que, com base nessa pontuação, você estabelecer, por exemplo, qual é o melhor momento de falar com o seu lead. Então, o que eu quero dizer com isso? Quanto maior for a pontuação que o seu lead tem, isso significa que talvez seja o melhor momento para falar com ele. E quanto menor for a pontuação, de repente você precisa estabelecer outras ações para que você vá aquecendo esse lead e com isso ele conquiste mais pontos. Então, isso é muito importante, porque se você aborda o lead fora do time, fora do momento que ele esteja de fato preparado para comprar, para consumir, você diminui a chance de conversão, por exemplo, desse lead. E agora, como que você pode, por exemplo, estabelecer essa dinâmica de pontuação? A gente pode olhar essa dinâmica de pontuação sobre duas perspectivas. Uma, primeiro, ligada às características e aos atributos desse lead, isso com base nas informações que você tem a respeito dele, e uma outra é com base no comportamento que ele tem com a empresa de vocês. Então, na primeira perspectiva, a gente pode levar em consideração características e atributos que são importantes, que a gente julga importante a respeito desse potencial cliente. Então, por exemplo, se o meu produto é vendido por um diretor comercial e esse lead tem lá no cargo dele diretor comercial, eu vou atribuir uma pontuação alta. Ao mesmo tempo, se o cargo vem como um estagiário, um vendedor, talvez, a pontuação não vai ser tão alta assim, porque eu estabeleci que o alvo seria diretor comercial. Assim como eu poderia ter outras informações. Então, se eu vendo para a cidade de São Paulo, eu vou priorizar, eu vou estabelecer pontuação mais alta para quem está na cidade de São Paulo, em detrimento de quem está em outras cidades. Então, a gente pode estabelecer pontuação mais alta na medida que as informações que eu tenho desse lead se assemelham ao alvo que eu estabeleci. Uma outra situação, e uma outra perspectiva, na verdade, é em relação ao comportamento que esse lead tem, por exemplo, com base nas comunicações que eu estabeleço com ele. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo uma nutrição para essa base de leads. Então, estou enviando conteúdo, estou enviando material. O comportamento pode levar em consideração se esse lead está abrindo as mensagens, se esse lead está clicando nas mensagens. Então, com base no engajamento que esse lead tem com esse conteúdo, eu também posso ir atribuindo mais pontos. De tal forma que, somando essas duas perspectivas com base nas características, nos atributos e com base no comportamento, eu chego num ponto que eu vou ter uma pontuação adequada para eu passar esse lead, então, de uma jornada de marketing, que eu estou nutrindo ele ali, para uma jornada de vendas, onde eu entrego esse lead para a área comercial, por exemplo. Então, nesses exemplos que eu acabei de dar, a gente está estabelecendo pontuação ainda numa jornada de marketing, ou seja, eu captei o lead, estou nutrindo esse lead, estabelecendo pontuação para esse lead com base no comportamento dele, com base nas características dele, e numa jornada de marketing. Mas eu também poderia trabalhar com esse princípio na jornada de venda. Então, vamos imaginar que esse lead já está com a área comercial. Então, eu posso levar em consideração também o comportamento do lead para estabelecer uma próxima ação. Então, vamos imaginar que eu tenho uma equipe de vendas que precisa fazer visita periódica para uma base de clientes, para uma carteira de clientes, na verdade. Então, se eu tenho muitos clientes para um vendedor, eu preciso muitas vezes priorizar essas visitas. E essa priorização também pode levar em consideração esse princípio de score.
onde eu tenho pontuação mais alta para os clientes que de repente estão comprando menos. Então eu identifiquei que ele está comprando menos, então portanto ele precisa de mais visita. Então é um comportamento que pode fazer sentido para a minha operação de vendas. Então eu quero voltar a fazer com que esse cliente aumente a frequência de compra dele. Ao mesmo tempo, eu também poderia estabelecer uma pontuação mais baixa para aquele cliente que de repente ele foi negativado, ele entrou com uma marcação ali que ele tá com uma característica de inadimplência, por exemplo. Então isso pode estabelecer com que a pontuação dele diminua. Bom, entendido esse princípio, por onde você pode começar essa estratégia na sua empresa? O primeiro ponto é exatamente estabelecer essa estratégia de pontuação, essa dinâmica de pontuação. Ou seja, quando que você vai dar mais pontos ou menos pontos de acordo com características e atributos e com base no comportamento dos seus leads e dos seus clientes. Estabelecida essa estratégia, o segundo passo é implementar isso em um sistema. Existem hoje vários sistemas, sejam sistemas de vendas, sistemas de marketing, que estão prontos, estão preparados, na verdade, para suportar a parametrização, ou seja, a configuração dessa dinâmica de pontuação. E aí com isso vocês vão ter certamente mais resultados, porque vocês vão poder falar com o cliente no momento certo, na hora certa.